Eu sou o professor Luiz Delfino, nós estamos aqui hoje para falar sobre relacionamento interpessoal no trabalho, tá? Num primeiro momento, nós vamos falar sobre dois temas bastante amplos, mas que a gente vai organizar aqui, né, para que você possa, aliás, entender a importância deles no processo de relacionamento no dia a dia. O primeiro tema será a comunicação e o segundo tema será o processo de autoconhecimento. O primeiro tema que nós vamos começar falando é sobre o processo de comunicação, tá? Hoje em dia, nas empresas, é bastante importante você se deter no processo de comunicação, que é o ponto básico para que você possa começar a ter uma boa interação com as pessoas. Porém, se comunicar, embora aparentemente possa parecer uma coisa simples, não é tão simples assim. No processo de comunicação, existem vários aspectos que precisam ser observados para que você possa realmente fazer com que aquilo que você está dizendo, que a gente chama de mensagem, dentre os vários aspectos básicos da comunicação, possa chegar até o seu interlocutor, aquela pessoa que esteja recebendo a sua mensagem. Então, vários aspectos precisam ser observados nesse processo para que a sua comunicação comece a chegar bem até o seu receptor. Um primeiro aspecto, então, a ser observado seria a mensagem. O que você quer passar para o seu interlocutor, ou seja, para aquela pessoa que está recebendo a sua mensagem. Então, muitas vezes as pessoas não se preocupam, né, com o objetivo da sua comunicação e simplesmente passam a mensagem verbal, sendo que, né, o seu interlocutor não está atento à sua mensagem verbal em alguns momentos, por vários fatores, a gente vai ver isso mais adiante, e se detém mais, por exemplo, na sua mensagem não verbal. Então, realmente, o que você quer falar, né? Vai pesar mais o conteúdo verbal ou vai pesar mais o conteúdo não verbal? Muitas vezes as pessoas não se detêm no verbal, se detêm no aspecto não verbal, né? E isso acaba criando uma barreira na comunicação. Então, por exemplo, tá? Quando você quer passar ou ensinar alguém no seu ambiente de trabalho, você está passando todo o processo, o passo a passo daquela tarefa que precisa ser feita, né? Mas junto com isso, você está passando ali um mal-estar, uma insegurança ou um mau humor, digamos assim, né, para aquele seu interlocutor. Isso pode, né, dependendo do seu interlocutor, causar uma barreira na comunicação. Por quê? Ele pode ficar mais atento à sua mensagem não verbal, que seria esse mau humor, a sua insegurança, ou às vezes o seu não saber, pode ser, daquele processo que você está ensinando, e realmente a comunicação verbal, que a gente quer dizer com isso o uso da fala, acaba não chegando até você, até o interlocutor. Então esse é um aspecto bastante importante. E dentro desse aspecto a gente está falando então de algumas possíveis barreiras que é do aspecto emocional. Então, como é que você está quando você está passando uma mensagem? Outro aspecto a ser importante, a ser visto nesse processo de comunicação é o vocabulário. Então, quando você realmente consegue fazer um bom contato com a pessoa, sem essa barreira do aspecto emocional, de como você está ou de como o outro está naquela interação, naquela relação de trabalho, é importante você também prestar atenção no vocabulário, ou seja, nas palavras que você usa. Então, nesse mesmo exemplo que eu acabei de citar, você está ensinando um outro a fazer uma tarefa. Então, você precisa estar atento para saber se o outro conhece, sabe o significado das palavras que você está usando. E se você não perceber isso, você pode ficar ao final com a impressão de que você realmente passou toda a mensagem que você gostaria de passar,
pode ficar com a impressão de que o outro entendeu a mensagem e, na verdade, isso não aconteceu. O pior é que isso pode vir a ficar claro somente no momento em que o outro, o seu interlocutor no caso, aquele que recebeu a mensagem, for usar isso na prática. No nosso caso aqui, né, como é uma tarefa que envolve riscos, e riscos até de morte, isso pode ser um aspecto bastante perigoso. Você não conseguir perceber que o outro não entendia as palavras que você fazia, aliás, que você falava, no processo de comunicação. Como é que eu posso perceber se o outro entende as palavras ou não, né? Você pode perceber através de algumas expressões que faz parte de uma outra forma de comunicação não verbal, que eu estava falando anteriormente, expressão facial, né? Então, o que o outro está mostrando para você durante a sua conversa com ele? Será que está mostrando uma expressão facial de que está entendendo ou de que não está entendendo, né? Então, isso a gente precisa estar atento, né? Algumas expressões também a nível de cabeça, de corpo, podem sinalizar algum não entendimento das palavras ou, aí no caso, da mensagem como um todo daquilo que você está passando para ele. Você pode também perceber, além do vocabulário, outros problemas na comunicação. Essa pessoa está interessada? Será que realmente ela quer aprender aquilo que você está ensinando a ela naquele momento? Então, esse é um outro aspecto bastante interessante que você pode também perceber pela comunicação não verbal. Que outra forma que você pode perceber de interação nesse processo de comunicação? Se a pessoa está, digamos assim, preocupada, se ela está atenta, se ela está, digamos, focada naquele conteúdo que você está querendo passar para ela, né? Então, vários aspectos você precisa considerar para que realmente a sua mensagem consiga chegar até o seu interlocutor. Eu estou falando interlocutor, mas na verdade é importante a gente pensar o seguinte: numa interação, num processo de comunicação, existe o emissor, quem emite a mensagem, o seu interlocutor passa a ser o receptor, aquele que recebe a mensagem, então naquele que está passando as instruções de um trabalho, aquele que está recebendo as instruções de um trabalho. A mensagem, que é o conteúdo, e a gente falou aí, nesse processo, de algumas barreiras, algumas coisas que podem atrapalhar a transmissão dessa mensagem ou desse conteúdo. Num processo de comunicação ainda, a gente precisa falar de uma palavrinha que é bastante usada hoje em dia nas empresas, dentro do processo de comunicação e de interação, que é o feedback. Então, o que significa a palavra feedback, né? Dentro do processo de comunicação, a gente pode definir com uma frase, aliás, com uma palavra bastante simples: resposta ou retorno. Então, quando você está passando uma instrução ou passando uma mensagem, em sala de aula a gente vê bastante isso, né? Então, quando você pergunta para a turma, né, vocês entenderam, né? Alguma dúvida? Então, o sacudir da cabeça da pessoa é um feedback, né? Então, assim eu entendo, dentro da nossa cultura, né, que significa o sim, né, que essa pessoa está entendendo. E o sacudir, né, lateralmente significa não, não entendemos. Mas quem sabe algumas pessoas façam uma expressão mais de, né, ou não entendi, né, ou outra qualquer expressão que você vai captar uma outra mensagem. Então, isso é feedback. O feedback, no caso, aí, não verbal. Você está vendo as respostas não pelas palavras. Eu posso ter feedback, sim, entendemos. Ah, legal, professor, ficou legal, ficou bom.
Então, o feedback aí já é o verbal. Então, qualquer sinal das pessoas com relação à mensagem que você está emitindo pode ser considerado como um feedback, desde que você esteja atento a esses sinais. O feedback faz com que a comunicação possa ser realimentada, ou seja, entenderam? Vamos adiante, segue o processo. Não entenderam? Né? Existem dúvidas? Vamos parar e vamos esclarecer as dúvidas. Então, o feedback faz com que a comunicação direcione para um ou outro caminho. Dentro do processo de comunicação ainda, nós precisamos pontuar assim, que existe aquela comunicação formal, existe a comunicação mais informal. No ambiente empresarial, nós queira ou não, a gente deve ter uma comunicação mais formal. Ou seja, observar algumas regras, algumas normas daquela empresa, né? Para que a gente possa ter um bom relacionamento, uma boa interação com as pessoas. Outro aspecto bastante importante no processo de comunicação é o saber ouvir. Então, quando você está interagindo com as pessoas, é importante você prestar atenção para que você possa eliminar qualquer barreira nesse processo de comunicação que haja, né? Seja ela de qualquer tipo. Tá? Mesmo barreiras mais simples, que às vezes a gente não dá muita atenção, como por exemplo, o barulho, né? Então é importante que você, no ambiente empresarial, você considere isso, né? E você possa resolver esse problema para que a sua mensagem realmente chegue da melhor forma possível. Um outro aspecto bastante importante na comunicação é a gente saber que, se a gente não se comunicar bem, vários problemas vão acontecer adiante. Existem autores, né, que dizem que cerca de 60% dos problemas que acontecem nas empresas, ou mais de 60%, estão relacionados à comunicação. Então, cerca de 60% dos problemas. Vejam, é muito problema acontecendo por causa da comunicação. E a gente observa isso no dia a dia, no ambiente empresarial, sabe? Muitos problemas que acontecem, né? Problemas que causam um atraso de 5 minutos, 10 minutos, né? Que envolvem daí falhas no procedimento ou no processo de executar um trabalho, falhas no processo de entendimento de mensagem. Então, enfim, os problemas de comunicação aí são vários. E alguns causados por esses aspectos que eu citei anteriormente, que é a questão do vocabulário, a falta de interesse, problemas emocionais, né? Então, alguns causados por isso. Agora, por que os problemas acontecem, né? Já que a gente tem isso visivelmente? Justamente porque a gente se prende mais às palavras e não aos outros aspectos que fazem parte do processo de comunicação. E aí a gente entra num outro item muito importante, né, que faz parte, que ajuda na compreensão da comunicação, mas que é muito importante no processo de interação, que é a percepção. Então, quando eu fico na comunicação mais atento à palavra e não vejo o que está acontecendo com a pessoa que está interagindo comigo como um todo, eu não estou percebendo algumas coisas, estou só ouvindo as palavras. O que seria percepção, então? A gente pode definir também de uma forma bastante simples, né? Percepção como, né? Uma análise crítica daquilo que está ao seu redor, né? Que está à sua disposição aí. Essa análise crítica exige, então, que você primeiro esteja atento, seja através da audição, no caso das palavras, seja através da visão, né, ao que está acontecendo ao seu redor, mas também através de aspectos que a gente chama de sinestésicos, de sensações, aspectos corporais.
A percepção ela pode ser a nível do relacionamento interpessoal, do ambiente, e também a gente pode trazer a palavra percepção para autopercepção. Então, o que seria autopercepção? Né? Auto si mesmo, percepção, como eu falei, análise crítica. Né? Então, se eu juntar as duas palavrinhas, fica autopercepção, que seria autoconhecimento, conhecimento de si mesmo. Então, para uma interação, um bom relacionamento interpessoal no trabalho, eu preciso exercitar a minha autopercepção. Ou seja, eu preciso, através da interação com o outro no ambiente de trabalho, exercitar ou melhorar, acho que assim fica melhor, né? Melhorar o meu autoconhecimento. Então vejam que interessante, se eu quiser, né, melhorar a minha interação com as pessoas, eu posso estar atento ao que acontece no ambiente do trabalho, no ambiente social, ambiente familiar, ambiente escolar. Eu posso refletir, observar e refletir sobre o que acontece nessa minha interação nesses diversos ambientes, observando, fazer uma análise, a autopercepção, e através disso eu posso melhorar o meu autoconhecimento. Então veja, eu posso então me conhecer melhor através desse exercício. Claro que, né, se eu for daí buscar algumas literaturas, alguns livros que possam me ajudar nesse sentido, vai ser bastante rico, mas pode ser um ponto de partida. Porém, não é fácil. Não é? O processo de autoconhecimento não é fácil, porque quando você se dedica ou tem a intenção de se conhecer melhor, você pode aí ter alguns feedbacks, né? Ou algumas respostas ou retornos, como a gente viu anteriormente, né? Que possam incomodar, né? A tua estima, né? Incomodar a tua percepção até então de si mesmo, que você tem até então de si mesmo. Então não é um processo fácil, mas eu diria que o autoconhecimento um aspecto bastante importante para que você possa interagir legal com as pessoas nos diferentes ambientes do qual você participa. Por quê? Né? Por que o autoconhecimento ele é importante? Porque você vai poder analisar a reação dos outros também sobre o ponto de vista, né, seu, né? Então você vai analisar o outro, né, a reação dos outros, e você vai entender, né, que é possível que a reação dele tenha alguma coisa a ver com o seu jeito de ser, né? Que nessa interação aí não ficou muito legal. Então, a gente tende a colocar, às vezes, a dificuldade de relacionamento com as pessoas mais no outro do que em nós. E muitas vezes não é responsabilidade do outro e nem apenas nossa, né? E sim dessa interação, dessa falta de análise desse processo que está acontecendo entre essas duas pessoas. Essas diferenças, né, entre as duas pessoas a gente deve considerar também. Então, a partir do momento em que eu e o outro interagimos, né, a gente pode descobrir algumas coisas que são parecidas e outras não, né? E isso pode fazer com que a gente tenha, né, vamos dizer assim, uma identificação ou uma aproximação ou não, né? Nesse processo de interação que está acontecendo. Então a gente precisa saber um outro aspecto, né, dentro desse processo do autoconhecimento, que é assim, as pessoas são diferentes. Existe uma teoria com relação à percepção e que pode nos ajudar a entender a questão do ponto de vista, né? Que é a teoria, usando um termo mais simples, da figura e fundo, né? Então, se eu imaginar, por exemplo, né, que atrás de mim aconteceu, né, num ambiente que eu estou ali fora, né, no jardim ou na frente da empresa, atrás de mim aconteceu
um acidente de trânsito fora da empresa, mas aconteceu, né? Eu posso aí fazer parte de um grupo de pessoas que vai até aquele local onde aconteceu um acidente e depois de voltar, né, para o local de trabalho ou para onde eu estava, começar a falar sobre o acidente de trânsito que aconteceu. Algumas pessoas podem, por exemplo, se deter, né, no carro. Né? Como é que ficou esse carro? Né? Esse carro ficou destruído, vocês viram que carro legal? Era um carro zero? Ou era um carro muito velho? Ou enfim, o carro. Enquanto outra pessoa pode vir e começar a falar do acidente focando na pessoa. Vocês viram a pessoa, coitada, né? Ficou toda machucada, ficou muito nervosa, muito ansiosa, ficou perdida, enfim, a pessoa. Então, o que eu estou querendo mostrar aí, assim, o acidente foi o mesmo. Por que algumas pessoas, né, começam a falar do acidente, né, de focos diferentes, focando coisas, situações ou mesmo pessoas diferentes? São pontos de vista. Alguma coisa naquele acidente chamou mais a atenção dessa pessoa, né, do que outra coisa, né, em outra pessoa. Então, para algumas pessoas, nesse acidente chamou a atenção o carro, enquanto que para outras pessoas chamou a atenção o estado da pessoa. Dentro dessa questão de teoria da figura e fundo, para algumas pessoas tornou-se figura na frente, né, o carro. Estava tudo junto ali, mas o carro prevaleceu. As pessoas ficaram, ou a pessoa ficou no fundo. Para outras pessoas, né, ao contrário, a pessoa ficou na frente e o carro como fundo. Tá? Então, isso faz com que, segundo essa teoria, né, possam existir pontos de vista diferentes. Agora, a gente pode daí, né, detalhar isso mais ainda, entender melhor ainda, né, que não é só a questão da visão, né? Tem outras características de personalidade, características emocionais, características pessoais de maneira geral, que pode estar interferindo para que naquele momento essa pessoa tenha prestado mais atenção no carro do que na pessoa, ou mais atenção na pessoa do que no carro, né? Então, é um exemplo rápido para fazer uma demonstração, ou para ficar um pouquinho mais claro de que as pessoas são sim diferentes, elas podem enxergar sim as coisas de forma diferente, né? E existem vários aspectos que estão aí presentes nesse processo, né, de diferenças individuais, né? E isso, queira ou não, estão interferindo no processo de relacionamento entre as pessoas. Quando eu, né, sei disso, então mais um aspecto, né, que é a questão da percepção. Quando eu sei, né, eu tenho na minha cabeça que as pessoas podem sim ver as coisas de forma diferente, elas podem sim sentir as coisas de forma diferente que eu, elas podem sim, como eu falei no exemplo da aprendizagem no início da minha fala aqui hoje, né? No início da aprendizagem, quando eu sei sim que a outra pessoa ela pode ter um ritmo diferente do meu para aprender, ou ela pode ter umas dificuldades diferentes de mim para aprender, né? Quando eu sei disso, eu tendo, né, a ter melhor cuidado, um cuidado maior, digamos assim, no processo de interação com as pessoas. E se eu tiver esse cuidado, eu já começo a exercitar um outro aspecto que é muito importante no relacionamento interpessoal, que é a empatia. É uma coisa não muito fácil de você desenvolver, mas que se você começar a focar um pouco o processo de interação também no outro, no sentido de ver como é que o outro está entendendo, recebendo ou processando essa interação, não só a mensagem, você começa já a exercitar um pouco da empatia, que é você começar a querer descobrir ou querer entender como é que o outro está se sentindo. Então, será que o outro está entendendo o que eu estou querendo passar? Será que o outro está gostando? Ou como é que o outro está,
né, neste momento, né? Então eu preciso começar a exercitar isso também no processo de interação, para que o outro se sinta bem, né, à vontade, mais à vontade nessa interação e consigamos os dois ter um bom relacionamento interpessoal, né? No ambiente de trabalho, isso significa o quê, né? Então falamos da empatia, agora falamos da autopercepção, que é importante você ter o autoconhecimento. Falamos da percepção, que pode nos levar, quando se fala da autopercepção, ao autoconhecimento. Falamos dos vários aspectos da comunicação. E quando a gente tem esses conhecimentos gerais de todos esses aspectos, isso nos faz pensar, espero, né, que no ambiente organizacional não é muito fácil realmente interagir com as pessoas, né? Então não é porque as pessoas são diferentes, porque as pessoas não costumam ter muita consciência daquilo que realmente está acontecendo além da sua comunicação verbal. As pessoas costumam ter uma preocupação mais em fazer a tarefa, né, do que considerar o aspecto da interação. As pessoas costumam considerar muito a questão do tempo, né, porque tem que fazer rápido, né? Enfim, tem várias outras coisas que acabam aí interferindo, né? Digamos assim, não interferindo, mas que fazem realmente parte desse processo de interação, e aí o processo de interação não se torna realmente uma coisa muito fácil, né? Então, fazer é muito importante, né? As empresas, aliás, contratam as pessoas para que elas produzam, né? Então, elas precisam dar conta do seu trabalho. O cliente espera de nós que a gente produza, né? E que produza num tempo o mais rápido possível, né? E dentro disso é muito fácil, né? Se você não tiver a autopercepção, né, dos seus sentimentos, do seu jeito de ser, é muito fácil você realmente entrar nesse ritmo de fazer rápido, né, de considerar o tempo, né, e desconsiderar que o outro ao seu lado, por exemplo, não está conseguindo acompanhar, né? Então, são algumas dificuldades que existem nesse processo de interação, que vai exigir, então, né, das pessoas de maneira geral, um outro aspecto, uma outra coisa que eu acho bastante importante, que é a flexibilidade. Então, você ser flexível em determinados momentos é você parar, né, e considerar aquilo que você está conseguindo ver daquilo que está acontecendo no processo de interação. Por exemplo, eu vou retomar aquele exemplo no processo de aprendizagem, você ensinando alguém no seu ambiente de trabalho, tá? Então, se você for uma pessoa no ambiente de trabalho muito preocupado com o tempo, com fazer rápido, né, com qualidade, né, enfim, mas que isso esteja muito focado em você, você não vai conseguir perceber o outro e com certeza não vai ter uma flexibilidade, né, para você aí fazer alguma coisa com aquilo que você está percebendo no outro. Então, isso eu chamo de flexibilidade, a capacidade de você, né, não só perceber o que está acontecendo com o outro, mas você conseguir dar conta de que, se você não conseguir esclarecer aquele problema que está acontecendo, o outro vai fazer de qualquer jeito e o rápido, né, vai se tornar, digamos assim, mais lento, porque o serviço pode ficar com qualidade ruim, negativo, né? Então, você precisa ter uma flexibilidade, e aí flexibilidade, né, só reforçando, eu estou querendo dizer, né, é a capacidade de você usar a sua habilidade, né, a sua autopercepção, né, para que o outro saia satisfeito também desse processo de interação.
no caso da aprendizagem, que ele realmente consiga aprender, né? Você às vezes pode estar ensinando falando, né, enquanto que o outro aprende melhor fazendo, né? E você não percebe isso, você ainda não conseguiu identificar isso, né? Ou o outro está tímido, está nervoso, né, e você não percebeu. Mas a partir do momento em que você percebe isso, é importante que você use da flexibilidade para que o outro possa aí abrir outros canais. Então você, usando a flexibilidade, você pode, por exemplo, perguntar para ele: você está entendendo? Né? Porque parece que você está com alguma dúvida, né? Parece que você não entendeu ou está um pouco difícil para você, né? Então são frases que você pode estar verbalizando, dizendo para essa pessoa e já mostrando, né, para ele que você está mostrando-se flexível e que a questão do tempo não é tão importante assim, que vocês podem sim esclarecer o que precisa em termos de dúvida, para que daí o trabalho seja feito.